Oi, 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 tudo bom, gente boa? Desculpem o atraso. Hoje foi um dia diferente aqui para mim e a responsabilidade pelo atraso é absolutamente minha em relação ao que eu não consegui fazer nos tempos, nos prazos, na hora certa. Então, daí o atraso no dia de hoje, mas logo, logo vai estar tudo engatado, como eu já estou vendo o pessoal aqui no TikTok chegando às centenas e outros vão entrando. Aí no YouTube o sininho já tocou para um bocado de gente. E nós vamos continuar em Mateus, conforme a gente vem tratando de Mateus, já no capítulo 16, do verso 5 ao verso 12. E aqui no correspondente sinótico de Mateus 16, que é Marcos 8, do verso 14 ao verso 21. E é onde eu estou olhando com mais afinco nesses textos paralelos. E hoje em dia já sabe o que é evangelho sinótico. É aquele outro evangelho que é completamente correspondente ao seu parceiro, no caso Marcos, Mateus, Lucas. As correspondências são bem próximas e não são repetições, porque não faria sentido se fossem repetições exatas. O que é interessante é que um complementa o outro em pequenos detalhes nesse quebra-cabeça de observações que a gente pode fazer, especialmente quando você tem Jesus como a chave hermenêutica, que é o que vai fazendo o glue, vai colando, vai criando a liga, vai gerando essa compreensão ampla, vai dando essa cosmovisão dos evangelhos e vai nos ajudando, não sei você, mas a mim pelo menos, nesses últimos 51 anos, eu me senti, à medida em que eu fui entrando nos evangelhos, eu me senti um personagem. Mudando de personagem ou de protagonismo de acordo com os personagens com os quais eu me identificava, e eu já me identifiquei com todos aqui. Todos. Até com Judas Iscariotes, até com Pedro na negação, até com Pedro, como a gente vai ver na semana que vem, nas suas supostas assertividades convictas, que de repente se transformavam em afirmações peremptórias com pouca raiz. Já me identifiquei com mulheres cheias de devoção, já me identifiquei com Zaqueu, já me identifiquei com administrador infiel, já me identifiquei com membros e pessoas das parábolas. O filho pródigo, então, eu já fui filho pródigo milhares de vezes dentro da minha própria compreensão. Eu talvez não tenha sido uma pessoa que se identificou tanto ainda
com o irmão mais velho, aquele que fica zangado com quem recebe graça, perdão e misericórdia. Graças a Deus, até aqui, pelo menos, aos 70 anos de idade, não foi uma identificação que eu pratiquei na minha vida. Eu também nunca fui o líder daquele sindicato como a gente vai ver mais adiante, da parábola dos trabalhadores, quando os que começaram de manhã cedo, no fim do dia ficaram com ódio do dono da vinha, do campo, porque ele remunerou quem começou bem cedo, com o mesmo valor com o qual ele remunerou quem trabalhou só a última hora de expediente, de jornada. Com esses sindicalistas invejosos que receberam o que lhes tinha sido prometido e combinado, mas que ficaram mais de olho no que acontecia com a vida dos outros que fizeram menos do que eles, com esses aí também, graças a Deus, eu nunca me identifiquei. Nunca. Porque eu sempre me senti como o vagabundo da última hora. Foi pego pelo amor e pela graça de Deus e a ele dado e a mim dada a oportunidade de trabalhar nessa horinha final com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho. Eu me identifico sempre muito mais e completamente mais com a injustiça da misericórdia e da graça que triunfam sobre o juízo do que com os exatismos de qualquer legislação, de qualquer justicismo ou de coisa de qualquer dessas naturezas. Eu estou falando de mim. E, pois bem, dando sequência aqui ao texto de Mateus 16, de 5 a 12, Marcos 8, de 14 a 21, nós vimos ontem o problema cognitivo. Aliás, nos 3 dias anteriores, desde quinta-feira passada, eu venho falando disso, do emburrecimento que se pode adquirir supostamente, vejam, entre aspas, supostamente, na presença de Deus. Porque é um emburrecimento na presença de Jesus. E a gente viu isso de várias formas, mas muito especial e topicamente nas 2 multiplicações dos pães, que são, como tenho dito, verdadeiros replays, uma da outra, com a iniciativa de Jesus identicamente manifesta, com o problema levantado pelos discípulos identicamente o mesmo, com as soluções apresentadas por Jesus identicamente as mesmas, com tudo igual. Mas eles tinham, parece que, bloqueado. E eu disse ontem que, às vezes, enquanto para esse tipo de bloqueio cognitivo a gente já tenha visto uma variedade de fenômenos bloqueadores em relação à religião, a ideologias, às preconcepções, ao preconceito, um monte de coisas que a gente sabe que funcionam como elementos bloqueadores, mas eu concluí ontem dizendo que mesmo a presença real de Jesus, que era o que acontecia aqui no caso dos apóstolos, dos 12, são os que entram no barco com ele, e com ele são 13. Pois bem, mesmo no caso desses apóstolos, que estavam com ele de dia e de noite, a própria presença de Jesus, não entendida, não enraizada, ainda não refletida, ainda não revelada nos seus significados mais reais e mais profundos. Eu disse, enquanto Jesus não está revelado na sua dimensão mais profundamente absoluta e minimamente necessária para a compreensão humana, ele vira objeto religioso na cabeça da pessoa. Ele vira santo grau
Ele vira o ente sagrado, milagroso, que está operando tudo em nosso lugar e em nosso benefício. E aí, o bloqueio cognitivo que o Jesus do sagrado gera na mente humana é equivalente a todo e qualquer outro bloqueio que o Cristo da religião, ou a religião do Cristo, o cristianismo, ou qualquer outra forma de religião, conforme eu disse no dia de ontem, se transforma num combo cultural, tem e traz consigo o poder do bloqueio cognitivo. E ontem eu comecei a entrar no fato de que, uma vez que a gente tinha identificado isso e também visto que a própria presença do Cristo real e vivo, não entendida no significado que é o que Jesus queria implantar, introjetar, marcar, selar e deixar como um penhor inarrancável de compreensão no entendimento deles, enquanto isso não acontece, até o nome de Jesus, a história de Jesus, a pessoa de Jesus, os milagres de Jesus, não compreendidos conforme Jesus quer que os assimilemos, não produzem em nós o benefício proposto. Antes, gera apenas uma espécie de conforto desleixado. Não, eu tenho Deus, eu tenho tudo, não preciso pensar em nada, refletir nada, aprofundar nada, me esforçar para entender processos, para fazer a minha parte no meu próprio desenvolvimento, na minha própria evolução, na minha própria maturação. É o que acontece frequentemente com pessoas genuínas e dizem, não, eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e caíram numa estagnação de décadas ou para o resto da vida. Não, comigo já aconteceu, eu já conheço Jesus, eu trabalho para Ele, eu recolho pães que sobram, eu ponho nos cestos, eu faço a contabilidade, eu organizo os grupos, eu divido em grupos, em células, em subgrupos, eu estou ativo, servindo a Jesus. Quando Ele pergunta alguma coisa, eu sou daqueles que vão fazer o que Ele ordenou, mas tudo sem reflexão. A primeira multiplicação dos pães parece não ensinar nada a respeito da segunda. São pessoas que não aprendem. E aí eu disse que, além desse bloqueio cognitivo, que a gente já viu, tem esse elemento que é aquele com o qual Jesus os adverte. Quando aqui em Marcos 14, tanto quanto em Mateus 16, de 5 adiante, ele fala a mesma coisa, ele adverte. Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Quando Jesus os compeliu a embarcarem para uma outra diagonal do lago, de Genezaré, ou de Magadon, ou de Tiberíades, ou como você queira chamar, Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, tanto faz, é tudo sinônimo da mesma coisa, do mesmo lugar, da mesma geografia. Quando os compeliu a irem para uma outra localização, uma outra diagonal, umas outras aldeias, um outro porto, um outro público ali do lado, quando eles entraram no barco, surgiu um papo entre eles, conforme eu terminei no dia de ontem, dizendo que um falou para o outro, rapaz, você trouxe pão? Trouxe pão? Aí, não, eu não lembrei, não, nem eu também não. E agora? A gente vai ficar 1 hora dentro desse barco com ele, sem pão. E eles estavam vindo de 2 multiplicações de pães, como eu repetidamente já falei. E agora entram num barco, parece que lhes bate uma amnésia absoluta.
E aqui em Mateus 16, a primeira pergunta que Jesus faz é: não lembrais? Não lembrais? Ou seja, vocês estão com um problema de memória, de apagamento, de aprendizagem, de processo histórico? A gente acabou de vir de 2 problemas relativos a pão. E do ponto de vista matemático, de qualquer aritmética básica, é só vocês fazerem um cálculo intuitivo, não precisam ser mestres em matemática. Se com 5 pães e 2 peixinhos nós alimentamos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e com menos pães e menos peixes nós alimentamos 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, nas 2 ocasiões, como é que vocês estão agora criando um problema porque esqueceram pão ou lembraram que depois de vasculharem tudo acharam apenas um pão no barco? Que falta de matemática divina, de cálculo divino, de, no mínimo, teoria do milagre. Falta a vocês. Nem a teoria do milagre ficou na mente e no coração de vocês. O que foi? Do que vocês esqueceram? Aí nós vimos as perguntas que Jesus fez a eles. E eu disse que isso fique para nós. Porque nós somos essas pessoas aqui. Quando eu digo nós, os que são sinceros, os que estão querendo de fato andar, aprender, mas correm o risco, como foi o caso deles, de se sentirem tão certos dessa presença de Jesus na vida deles, que eles passaram a não refletir mais sobre o significado do que Jesus fazia na existência. É por isso que Jesus disse: vocês não lembram, não juntam, não têm memória de mim com vocês, de vocês comigo, de nós uns com os outros, do caminho, da estrada, da jornada. Então por que vocês ficam falando de pão? Se a gente está vindo justamente de um superlativo de graça e de multiplicação. Vocês não lembram de nada, não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido, acostumado, que se entregou, não naquela entrega da fé, mas numa entrega de descanso desleixado, sem nenhum interesse em fazer o que Paulo disse, que eu também mencionei ontem em Efésios 4, quando ele diz: por essa causa eu também me ponho de joelhos, e ele vai explicando e diz que o objetivo da intercessão dele é para que vocês entendam, compreendam a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor de Cristo que excede a todo entendimento, mas vocês compreendam, mesmo que vocês esbarrem naquele ponto de paralisamento da própria intelecção humana que não passa de determinados limites, como inteligência humana, todavia, a intuição espiritual na fé não tem limites. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Preste atenção nisto. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Mas a minha intuição de fé não tem limites em relação a Deus. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Mas a minha intuição em fé não tem nenhum limite em relação a Deus. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é só mediante a fé que a gente lida com o infinito, com o inalcançável, com o impossível, com o imponderável, com o inexplicável, com o inextrinchável, com tudo aquilo que está para além da nossa capacidade de anatomizar, de abrir, de entrar. A gente entra nas partículas subatômicas, mas
Isso ainda é jogo de xadrez para menino, quando se trata da realidade de Deus. O meu intelecto, a minha mente, a minha inteligência tem limites em relação ao próprio universo, quanto mais em relação a Deus. Mas a minha intuição e fé não tem limites. Fé é feito da matéria-prima da eternidade. É a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não veem ou que nem existem. Ou, como disse Jesus, faz parte desses impossíveis dos homens que são possíveis para Deus e só são alcançados mediante a fé. Por isso, ele pergunta: o que é? Qual foi o problema que deu em vocês que vocês veem e não entendem? Mesmo comigo aqui dentro, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando parti os pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quando parti 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda que esse não é um problema, não foi antes, não é agora, e que eu não estou falando disso, porque esse é um outro ponto. Frequentemente Jesus mudou o tema, mudou o assunto, mas os crentes continuam aferrados a questões que eles não refletiram a respeito, não consideram, não meditam, não buscam entender e que guardam apenas como uma vaga memória factual, mas sem as lições que só decorrem da reflexão, da consideração, do entendimento e do amolecimento do coração, que transcende a intelecção e que, pela intuição da fé, entra no inentrável, entra no indevassável e se apropria daquilo que com recursos meramente humanos é inapropriável. E é isso que Jesus espera que seja o salto, para além daquilo que a gente possa ilustrar chamando de salto quântico. É o salto da fé, é transquântico, está para além de tudo. Nos projeta desse ambiente para o mundo de Deus, no qual não há impossíveis. Como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Mas vocês não me entenderam ainda e ficaram fixados nesse teminha do pão, quando na realidade eu já saí do pão e eu estou falando de fermento. Para fazer pão é preciso de fermento. Mas o fermento em si não existe para o pão. Ele existe como um fenômeno de si mesmo. E tem uma quantidade enorme de aplicações, tanto positivas, como o reino de Deus é como uma mulher que colocou o fermento numa massa até que ficou tudo levedado, pervadido. O reino de Deus cresce com subrepeticidade. E Jesus estava usando o fermento como ilustração positiva da expansão subrepetícia do reino de Deus, como é a expansão do sal, como é a expansão da luz. Tudo ilustração positiva, tanto quanto negativa, como Paulo usa. Paulo fala do velho fermento e do novo fermento. O velho fermento, ele usa em alusão à religião e ao seu inchaço de hipocrisia e de corrupção. E o novo fermento, ele usa a ilustração dos pães asmos da Páscoa judaica, que era feito sem fermento. Aí ele diz, o novo fermento é que a gente vai comer de um pão que não é inchaço artificial de nenhuma natureza, ele carrega a simplicidade e a pureza devidos a Cristo Jesus.
usando uma outra expressão de Paulo, só que agora já em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 e 2. Pois bem, a palavra, o uso ilustrativo de fermento tem aspectos, tem polos negativos e polos positivos. Aqui Jesus simplesmente diz, tomem cuidado. Ora, se ele diz, tomem cuidado, é negativo. Quando ele diz, busquem, é positivo. Mas quando ele diz, cuidado, vede, prestem atenção, ou preveniu-os, dizendo, vede, guardai-vos. Portanto, ele não está falando de multiplicação, de aumento de pães, ele não usou fermento para fazer aqueles milagres. Ele puxou uma coisa de dentro da outra. Mas quando ele diz aqui, guardai-vos, vede, prestem atenção, fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes, ao fermento da religião, que ele usa aqui, os fariseus lá em Mateus são fariseus e saduceus. São aqueles dois grupos religiosos ali presentes discutindo e criando problemas e pedindo um sinal do céu, que Jesus usa, cuidado. Vocês, meus discípulos, já estão com dificuldade cognitiva para entender um milagre depois do outro. Não conseguem nem compreender que o que vocês chamam de problemas insolúveis para mim não é nada. Tomem cuidado, porque vai chegar a hora em que vocês vão ficar sozinhos aqui, com os fariseus, com os saduceus e com as políticas de Herodes. De todos os Herodes, de todos os fariseus, de todos os saduceus e de todos os Herodes, porque é a mesmíssima política que muda só de nomenclatura, de semântica, de suposta aplicação, mas o conteúdo teológico, ou filosófico, ou religioso, ou sagrado, ou político sagrado, ou de que natureza seja, exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, preste atenção. E foi isso que eu deixei como questão no dia de ontem, para mim e para você no dia de hoje. Quando ele diz, não compreendeis ainda, ele está dizendo, olha, tomem cuidado. Porque se vocês não conseguem entender o óbvio daquilo que se manifesta na minha presença, quanto mais perigoso não será para vocês a sutileza. E fermento entra aqui praticamente como um sinônimo de sutileza negativa e perversa. Se a gente não tivesse a palavra fermento, mas ele tivesse dito, guardai-vos da sutileza dos fariseus, dos saduceus e das sutilezas político-ideológicas de Herodes, ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. Cuidado com as sutilezas penetrantes, pervasivas, inchantes, inchadoras, corruptíveis, que vão pervadindo para o mal, que fazem a coisa ter cara de boa, mas não é. Parece ser natural, mas já não é. Não foi multiplicação milagrosa da ação de Deus, foi inchaço. Eu pego 5 pães e 2 peixinhos e alimento milhares, ou poucos outros pães e peixes e alimento outros milhares. Tudo isso naturalmente dentro dos fenômenos que eclodem de dentro da própria criação de Deus, sem violência nenhuma, vem da natureza para a natureza, de um mundo para outro mundo, todos esses mundos criados naturalmente por Deus. Agora, a sutileza da religião, dos fariseus, dos saduceus, com as suas crenças, com as suas alterações, falando em Deus o tempo todo, mas que Deus? Falando em doutrina o tempo todo, mas que doutrina? Os fariseus falando em santidade,
em separação do mundo perdido, perverso, maligno, do qual eles querem ficar distantes e se mostrarem diferentes pela roupa que usavam, pela cara brejeira de jejum que faziam, pelas expressões de exterioridades que carregavam, pelos jejuns semanais e pelas orações diárias em horas marcadas que faziam, pelos ritos que obedeciam e pelas separações de apartheids explícitos que promoviam, eles se colocavam como entes fermentados. Não havia nada de verdade naquilo ali, era só inchaço da religião. Vocês conseguem compreender? Jesus pergunta hoje a mim e a você: conseguem compreender? Os saduceus eram aqueles que falavam em Deus, que gostavam de culto, de liturgia, de sacramentalidade, que adoravam o sagrado, a ceia, a mesa, os pães da preposição, do culto, da oração em hora marcada, mas não criam em milagre, nem em anjo, nem em sobrenaturalidade, nem em intervenção de Deus. Eram deístas, cristãos, por assim dizer, trazendo para o dia de hoje. São capazes de escrever apologias em favor da existência de Deus, mas na prática, Deus não é Deus da vida deles. Eles não o trazem para as suas existências. Ele não é Deus de socorro bem presente nas tribulações deles. Eles não o carregam na intimidade do ser. Eles são apenas discursadores a respeito desse Deus, mas não são praticantes e não são ataviadamente vinculados a esse poder que se manifesta. Eles não têm essa fé que, pela intuição, mete a mão no infinito e segura o impossível e o traz como realidade factível para dentro das suas próprias vidas. Esses são os saduceus de então e de hoje. E os Herodes, com as suas dissimulações políticas, são aqueles que se curvam diante de Satanás, estão interessados no melhor negócio, para quem também os fins justificam os meios, tanto quanto para os fariseus e para os saduceus, mas nessa perspectiva ideológica, política ideológica, aí é que os fins justificam os meios sem conversa. E eles substituem isso dizendo: não, eu fui apenas pragmático. Eu fui apenas pragmático. Não chega a ser isso não, Caio. Não é que para mim os fins justifiquem os meios, eu só sou pragmático. E no pragmatismo deles, eles se ajoelham diante de Satanás. Eles fazem qualquer negócio. Tem promessa de isenção de impostos? Estamos juntos. Tem promessa de doação de templos? É aí mesmo que a gente vai. Tem promessa de dinheiro para a glória de Deus, para a expansão da missão de Deus no mundo? Estamos dentro. Contem com a gente. Votamos juntos. Fazemos qualquer negócio. Pulamos do pináculo do templo para encurtar, como já vimos abundantemente em Mateus 4, está gravado aqui no YouTube, para encurtar o caminho através de um supermarketing de divulgação mentirosa, de promessas que Deus não quer cumprir, não vai cumprir no dia a dia de ninguém, para enviar anjos que virem paraquedas quando a gente viola a lei da gravidade. Ou transformando pedras em pães. Tudo isso tem a ver com a ideologia de Herodes. E que foi aquilo que o cristianismo adotou. O cristianismo conseguiu adotar
a aparência de santidade e de sagrado, porque o cristianismo é altamente cultuador do sagrado. Essa é isso e aquilo. Eles adotaram o fermento dos saduceus, o fermento dos fariseus, dos seus puritanismos cheios de juízo, de apartheid, de culto aos costumes, aos zelos comportamentais, behavioristas, pelos quais eles se afastam, matam e condenam. Tanto quanto o cristianismo adotou. Ele é filho do imperador Constantino, é filho de um Herodes histórico. O cristianismo é filho de um Herodes histórico, o imperador Constantino. E o que Jesus disse aqui, guardai-vos de, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O cristianismo adotou esses fermentos. E se você não consegue distinguir Evangelho de Jesus, o Cristo, de cristianismo, você está dentro do pacotão dos fermentos. Está comendo do fermento e comendo na mão daqueles que oferecem o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O que você chama de igreja, que é o que eu disse ontem, que não passam de torcidas organizadas religiosas, de qualquer grupo religioso, e no cristianismo são as nossas denominações, as nossas torcidas organizadas, não passam disso, não tem nada de Deus aí. Adotam completamente a ideologia dos fariseus, dos saduceus e a ideologia política de Herodes e as ideologias fundidas, político-religiosas, que é onde o bicho fica mais nojento ainda, vira besta. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 13, você está me ouvindo aqui, no Apocalipse 13, isso vira besta. A besta que emerge do mar é o poder político, está dito lá. E a besta que emerge da terra é o poder religioso, o falso profeta, que diz o que o poder político quer ouvir e abençoa o que o poder político demanda. E o poder político reforça essa besta que emerge da terra, o falso profeta, o cristianismo, a religião do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, com todas as benesses buscadas, ou com todos os elementos da sua pobreza frustrada, que se torna gananciosa pelo trauma das faltas e das necessidades que tiveram, quando vem uma oportunidade dessa, se tornam os entes mais oportunistas desse mundo. E a besta que emerge do mar, o poder político, as ideologias dos Herodes, sabe muito bem de tudo isto e oferece: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Se fechares os templos ou abrires os templos, se obedeceres às minhas ordens, se transformardes tudo isso em comitês eleitorais, se trabalhardes para o meu projeto ideológico, seja qual seja, isso eu estou dizendo, vem desde o quarto século, do ponto de vista do cristianismo. Do judaísmo sempre foi assim. Eu estou falando da Bíblia, e fora da Bíblia também é a mesma coisa. Quando o João do Apocalipse falou o que está escrito em Apocalipse 13, ele estava falando também do Império Romano e do culto ao imperador. De modo que é uma arquetipia cuja fenomenologia se cumpre em todas as culturas humanas pela face da terra. E nós, aqui, Jesus queríamos que fôssemos diferentes do resto, mas nós nos tornamos piores que o resto. Muito piores. Porque entre nós isso acontece em nome de Jesus. E aí é horroroso. É mais pavoroso ainda. Mas é o que vai acontecendo e crescendo dentro da gente. A gente não percebe.
E não houve até agora. Jesus disse: o que é isso? Vocês não conseguem entender do que eu estou falando. De que perigo eu estou tentando salvar vocês. Eu estou tentando dizer, olhem, o problema que nós tivemos recorrentemente aí nessas duas praias, onde houve as duas multiplicações dos pães, não foi falta de comida. O maior problema, o maior perigo, eram aqueles fariseus e saduceus pedindo sinais dos céus, dialogando numa perspectiva totalmente corruptora, pervasivamente negativa. Vocês não perceberam? E não compreenderam ainda, até agora, como tem sido o caso de praticamente todos nós, que não entendemos até hoje. A prova que não entendemos é que do 4º século para cá, foi só isso que deu. Com raríssimas exceções de alguns vagalumes na história, chamada história da igreja, alguns vagalumes que acenderam uma luzinha aqui numa geração, outro ali numa outra geração, outro aqui num dado momento histórico, mas no geral o que prevaleceu foi a subserviência ao fermento ideológico da hipocrisia dos fariseus, já explicitamente falada por mim hoje aqui nos 30, 40 minutos anteriores nos detalhes, dos saduceus, que eu também já expus hoje aqui e ontem também nos detalhes, e de Herodes, que eu também hoje e ontem já expus nos detalhes. Só estou repetindo mais uma vez e perguntando: não compreendestes ainda? Será possível? É claro que não compreendestes ainda. Porque se tivesses compreendido, Jesus diria, falando hoje, sentado aqui em meu lugar, como eu estou no lugar dele, falando a palavra dele, ele diria: se tivesses compreendido, não teria acontecido tudo quanto aconteceu, nem vem acontecendo, nem está acontecendo e nem acontecerá, numa apostasia cada vez maior. E a grande apostasia, embora a palavra apostasia, apostates, do grego, não tenha sido inventada como definição filológica, como manifestação semântica, para descrever o afastamento de Deus, a palavra significa afastado de. E no mundo grego era usado para tudo que se afastava de algo, originalmente ponte, significativa e genuína. Era alguma coisa que tinha nascido de algo bom e que tinha se afastado gradativamente. Como o fermento faz, vai pervadindo gradativamente. Como Paulo diz aos Gálatas: que coisa! Quem foi que fez vocês se afastarem, apostatarem tão depressa do evangelho original que eu ensinei a vocês? E não decorreram muitos anos e olha só já onde vocês estão, para onde vocês foram levados, o que aconteceu com vocês. Vejam como vocês se distanciaram. Isso é Paulo no espaço menor do que uma geração falando a igreja que ele tinha plantado na Galácia, dizendo: vocês apostataram, começaram no Espírito de Cristo, estão se aperfeiçoando na carne, no fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Isso anos depois de Paulo. Agora imagina 2 milênios depois. Aonde é que a gente está? Aonde foi que a gente chegou? O que é que a gente representa? O que nós somos nesse mundo?
O que nós somos tem alguma coisa a ver com o Jesus da multiplicação dos pães ou tem a ver apenas com os pães da mentira? Não com a multiplicação que Jesus opera, mas com os inchaços dos fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, dos inchaços da religião, das suas técnicas, das suas mentiras, das suas artificialidades, das suas produções plásticas e mentirosas, dos seus inchaços enganosos e das políticas ideológicas corruptoras ante as quais vocês se dobram, se vergam e adoram e não percebem. E ficam com ódio de quem traz isso e, como revelação de verdade, expõe essas coisas a vocês. A esses, vocês passam a odiar. Especialmente 2000 anos depois, onde foi que a gente chegou? Imaginem a distância de nós hoje do que você chama de igreja, que você mantém, sustenta, paga, mata por ela, destrói, odeia em nome dela, faz tudo em nome dela, e ela é a coisa mais distante de Jesus. Eu conheço e sei de monastérios budistas que parecem mais com o espírito de Cristo do que a igreja que está aí, mandando matar, roubar e destruir em nome de Jesus. Eu conheço ministros muçulmanos que são muito mais piedosos na sua vida pessoal, na busca de intimidade com Alá, do que a grande maioria dos pastores em relação ao Jesus do cristianismo, que para eles virou comparsa abençoador de todas as suas maldades e perversões, que eles mandam que você pratique em nome de Jesus. E você vai lá e pratica, porque tendo olhos para ler o Evangelho, não lê. Tendo ouvidos para ouvir essa palavra do Evangelho, não escuta. Tendo coração para se deixar penetrar pela palavra de Cristo Jesus, tornou-o completamente empedernido e inatravessável. O que pode resultar daí, senão esse monstro, essa besta que vai crescendo planetariamente, emergindo do mar, com múltiplas cabeças, político-ideológicas, devorando o planeta, e em cada caso, tomando as superpotências mundiais de hoje, em cada caso, cada uma delas tem a sua besta que emerge da terra, tem o seu falso profeta, abençoando. Nos Estados Unidos, quem está lá e estará no poder e já esteve, abençoado e definido pela igreja. Se não fosse a igreja que se diz de Jesus, a gente não teria quem a gente já teve e terá. E não teria vários outros que já tivemos. Porque a igreja vendida a esse conluio, a essa tentação, a essa promessa de transformar a pedra em pão, a essa promessa de pular do pináculo do templo e violar todas as leis da gravidade, porque nada acontecerá. A essa promessa de se ajoelha, se curva, fica de 4 diante de mim que eu te darei o mundo. E aí eles dizem, é para a glória do reino de Deus, é para ganharmos o mundo para Jesus que a gente está fazendo isso. Que Jesus disse, aeta Satanás. Mas eles dizem, nós fazemos para Jesus. Se você for para a Rússia, com as suas bombas atômicas, a maior delas apelidada de Satã, e ungida com água benta pelo patriarca da igreja russa é a mesma coisa. Se você for para qualquer outro lugar de expressão de poder político mundial,
com capacidade de destruição planetária, você vai ver a junção entre o fermento dos fariseus, saduceus e o fermento dos Herodes. A junção entre as políticas variadas e diferentes e o que o subproduto disso gera em qualquer ambiente. Essa é uma fenomenologia e é uma arquetipia presente em todos os fenômenos históricos, relevantes e planetários. E Jesus pergunta: não compreendeis ainda? Nós, cristãos de Constantino para cá, do quarto século para cá, tivemos uma sucessão disso. Eu gosto de ver filmes, documentários especialmente, do que aconteceu no processo histórico europeu, por exemplo, na sucessão dos reis e rainhas e principados diversos e feudos e interesses, especialmente do século XIV para cá, quando começaram as primeiras sementes de tentativa pré-reformada, pré-protestante, até chegarmos no século XV e no XVI, quando eclodiu o protestantismo definitivamente. E você vê e fica procurando a genuinidade da fé. E é um tema pelo qual eu me interesso há 51 anos. Eu leio, aprendo, vejo os mais diferentes olhares, ângulos, perspectivas e percepções e chego à mesma conclusão: que a genuinidade da fé esteve presente em alguns indivíduos no fenômeno protestante. Mas o povo não sabia nem atrás do que estava correndo. A Bíblia se tornou apenas o pretexto da ruptura com o catolicismo romano. Mas não foi a leitura da Bíblia que esclareceu nada. Foi a Bíblia como divisor de águas, como fetiche ideológico separatista que fez a ruptura. Não foi o entendimento, nem a compreensão, nem a apropriação da fé. Nada disso. No coração de Lutero, teve sinceridade de busca de Deus. Mas, um pouquinho mais afastado dele, o interesse já era político. Os que o salvaram não por causa da fé, mas por causa de políticas e rupturas com outro poder maior que naquele tempo era do Sacro Império Romano, da Igreja Católica. Então, tudo tinha a ver apenas com política. Quando chega no âmbito dos reis, no final do século XVI, XVII, XVIII em diante, esses conflitos presentes então com grande ardor, fervor, todos praticados em nome do protestantismo ou do catolicismo, não tinha nada a ver com Jesus, nem com o evangelho, nem com coisa alguma. É claro que não. Era apenas o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, em prática e em ação com outras nomenclaturas, mas fortalecendo as mesmas ambições, as mesmíssimas ambições. Não compreendestes ainda? Aí você vê a capacidade também que a teologia dos saduceus e dos fariseus tem de gerarem doutrinas, como Jesus diz aqui, em Mateus 16, Jesus termina a frase, a expressão desse mesmo texto em questão, usando a palavra doutrina, no verso 12 de Mateus 16, quando ele diz: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem de fermento. Ai, que dificuldade de percepção. De fermento para fazer pães. Então, só então, eles, os apóstolos, entenderam: não é de pão que ele está falando, é de outra coisa. Mas sim, ele está falando
Parece que é da doutrina dos fariseus e dos saduceus e das doutrinas ideológicas dos Herodes, das doutrinas. É uma palavra que, para mim, ficou muito, muito ruim. Horrível. É como a palavra sionismo. Quando eu ouço, me dá arrepio. E pensar que eu cheguei em Israel a primeira vez, logo depois do Yom Kippur, desci no pequeno aeroporto Ben Gurion, que era um aeroporto pequenininho naquele tempo. Peguei um táxi junto com umas freiras de Tel Aviv para Jerusalém, no início dos anos 70, logo depois de 74, quando foi a guerra do Yom Kippur. E aí quando nós chegamos em Jerusalém, eu sentindo aqueles cheiros de cipreste, 4, 5 horas da madrugada, primeira vez na minha vida, com o coração juvenil, todo empolgado. Aí nós paramos num lugar, num beco mais ou menos estreito, com umas basílicas em volta, e eu saí do carro, sentindo o cheiro, não podia conversar muito, porque o meu inglês era muito limitado, então, na juventude, naquela época, eu só perguntei, onde é aqui? Elas falaram, aqui é o Monte Sião. E eu me arrepiei todinho, fiquei todo eriçado. Era o Monte Sião. De lá para cá, passaram praticamente 50 anos. E a maturidade do Evangelho me alcançando me fez ver o que cada coisa era. E qual o significado espiritual do Monte Sião e qual o significado geopolítico do Monte Sião e das diferenciações gritantes, que são mais gritantes ainda, ou tão gritantes quanto a diferença entre Jesus e o cristianismo, o Evangelho e o cristianismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não compreendestes ainda? Senhor Jesus, eu quero pedir que o que foi dito aqui agora tenha entrado como profecia, como advertência, como palavra inarredavelmente verdadeira, inquestionável, irretorquível, irrebatível, do Espírito de Cristo no coração de muita gente que sinceramente está querendo entender. Pelo amor do teu nome, é o que eu te imploro de todo o meu coração, porque eu estou aqui sozinho. Sozinho. Como um louco, gritando no deserto. Um deserto ajardinado, lindo e florido pela tua misericórdia. E falando com milhares de pessoas por causa das circunstâncias do tempo atual. Mas muito só. Muito, muito só. E eu peço que tu nos ajudes a acharmos os outros. Os outros que querem, os outros que desejam, os outros que não têm o coração endurecido, que têm olhos e veem, ouvidos e ouvem, têm espírito e entendem e discernem, e pela fé se apropriam no Evangelho ensinado e anunciado. É o que eu te imploro de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, gente boa, eu estou parando por aqui, o pessoal do TikTok está vivendo o último minuto, 2 minutos, 1 minuto e 54 segundos. Mudem para o YouTube, meus amigos do TikTok, porque é aqui que a gente continua, só nós. Eu prossigo com vocês aqui em Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver, de terça-feira em diante, nós vamos prosseguir, eu ainda vou ficar ainda um pouco mais em Marcos 8, de 22 a 26, que é uma sequência que falta em Mateus e está presente aqui em Marcos, que é a cura
de um cego em Betsaida. E é algo que ilustra o que eu acabei de dizer hoje. Tudo tem a ver com tudo nos evangelhos. Nada está solto ou estanque. Tudo remete para o que vem depois, ou evoca o que foi falado antes. Então, terça que vem, eu vou continuar a exposição de Mateus usando Marcos como ilustração do contexto antecedente de Mateus 16 e como contexto decorrente do que eu acabei de dizer hoje. Os que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, corações, mas não entendem do problema cognitivo. Nós vamos ver, então, em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, na terça-feira que vem. Eu espero você aqui comigo. Agora, sendo este o último dia da semana em que eu falo com você ao vivo aqui no YouTube e no TikTok, e amanhã eu vou gravar para o Poder dos Salmos, mas hoje eu quero falar com vocês o que é fundamental que eu fale, é importante mesmo. Você está vendo aí o CNPJ do nosso Pix do meu ministério, que é o que eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo nem casar sozinho, e it takes two to tango. Demanda dois para dançar tango, quanto mais para casar. Mas eu não estou falando nem do meu casamento, onde nós dois nos tornamos um. Eu estou falando do meu ministério, desse serviço que eu presto todo dia, durante 51 anos, com toda a alegria do meu coração. E eu preciso de ajuda porque eu não faço sozinho. E está aí o Pix, para quem quiser ajudar. Todo dia eu explico, eu não vou me repetir hoje. Além desse Pix, para você ajudar meu ministério, escreva caiofabio.com.br. E aí você cai no meu portal, no meu blog, aonde tem escrito contribuição. Você clicou em contribuição, tem todos os meios de contribuir, começando com um QR Code, que se você apontar para ele te remete para um lugar de contribuições. E aí, no blog, é só baixar um pouquinho e clicar em mais opções de contribuição. Olha, além do Banco Santander e do Banco do Brasil, você clicou ali, cai no verdinho, clique no verdinho e você me ajuda aqui no meu ministério, usando as contas do Banco Santander, do Banco do Brasil. Todo mundo sabe como usar um banco que não seja um banquinho de sentar, mas de transferir dinheiro. Você é mais inteligente do que eu para operar tudo isso. Eu não entendo nada disso. Não entendo mesmo. Nunca fiz uma única transferência bancária na minha vida. Tem gente que acha que eu estou de brincadeira. Não. Eu me converti aos 18 anos, comecei a pregar imediatamente. E aí, quando o dinheiro começou a ser necessário, outros fizeram para mim até hoje, com 70 anos de idade. Eu mesmo nunca fiz nada disso. Eu só preguei o Evangelho. Então você entende disso? Bota aí de novo, Caio. De banco, melhor do que eu. Embaixo tem cartões de crédito, que você entende melhor do que eu. Eu, de cartão de crédito, só sei pagar contas. Mas não sei nem usar o bicho. Aqui em casa, quem usa é minha mulher. É quem opera. Eu não sei. Mas tem o Visa, o Mastercard, o American Express, o Diners Club International e o cartão Elo. Para você fazer uma contribuição única ou aquelas programadas. Embaixo o PagSeguro, abaixo do PagSeguro o PayPal, para quem está me assistindo no mundo inteiro. E não é pouca gente que nos assiste na terra toda. Então, ajude esse ministério hoje já. Aí tem outro Pix passando aí embaixo, que já não é um CNPJ, é um CPF, onde está escrito Caio e Adriana. Esse aí tem a ver com aquilo que amigos, especialmente o Carlos Breguentin, mais do que todos, me pediu várias vezes. Bota lá um Pix, porque tem gente que me procura querendo saber toda hora. Então, para que eu não fique sendo esse intermediário, bota lá para que quem queira ajudar possa fazê-lo. Então tá aí para quem quer anotar. Mas o que eu vim aqui falar e me interessa acima de tudo e antes de tudo
são os meus cursos. E para acessar os meus cursos, que é o que eu quero que vocês todos façam, que você faça, eu quero de coração, você escreve aí caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos. Aí escreveu, pluf, cai aí, ó, no Reconexões, 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma, começando antes do Gênesis, indo para depois do Apocalipse, atravessando toda essa história relatada da fé. Jesus, a chave hermenêutica, onde eu não te dou peixe, mas te ensino a pescar. O ativar, onde eu ensino de maneira prática como fazer o ensino do Evangelho se tornar um cotidiano fácil e praticável na vida da gente. Do dilúvio ao Apocalipse, onde eu começo na era pré-diluviana, lá no Monte Ararat, na Turquia, onde a Arca de Noé pousou, e vou até o Apocalipse na ilha de Patmos, na Grécia, gravando tudo com um grupo de pessoas, e você tem isso disponível com os ensinos correspondentes. Esse curso do medo, 10 aulas de 2 horas cada uma, com perguntas e respostas vindas ao vivo, e logo depois de eu falar 1 hora seguida sobre cada tema de medo e do que isso significa como paralisia para a vida, atravessando os lutos e as múltiplas orfandades na vida, para os que têm angústias sobre gente da família que se suicidou e a religião declarou que eles estão para sempre no inferno e você nunca mais teve paz a respeito. Pegue aí o tabu do suicídio, do Divã de Deus, e este curso que eu estou oferecendo a você hoje, agora, olha só. O Poder dos Salmos. Olha aí, você está vendo? O Poder dos Salmos. E aí você vai aprender comigo, tendo Jesus como chave hermenêutica, o que esses 150 salmos que eu estou transformando em praticamente 1.200 temas tem a ver com a sua vida. Aonde você tira, aonde você limpa. O que eu faço, usando Jesus como chave hermenêutica, é limpar aqueles elementos de obsolescência, de caducidade, de violência ou de propositura de vingança ou de imprecação raivosa dos homens que escreveram os salmos, deixando só os elementos proféticos ou de natureza completamente coerente e extensiva ao que Jesus ensinou, porque foi Jesus que levou os apóstolos a entenderem o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, especialmente também nos Salmos, como Lucas diz, e nos profetas. Olha aí de novo o poder dos Salmos. Roda para nós, meu querido Caio. Eu estou convidando você a escrever caiofabio.com.br/cursos e pedir o poder dos Salmos. Ele vai ficar quente do episódio número 40 para frente, ele pega fogo e você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. É o meu convite, o meu desafio para você. Eu fico por aqui hoje, volto com você na terça-feira. Tem um feriadão aí de amanhã, não é? Que Deus nos abençoe. Aqui em Brasília, ontem nós tivemos uma tentativa, até agora considerada de um lobo solitário, de terrorismo. Aqui, especialmente vinculado ao Supremo Tribunal Federal, aquela mesma paranoia, loucura que acometeu a milhões de pessoas no país durante um período recente, onde prevaleceu a doutrina dos fariseus, dos saduceus e a ideologia de Herodes. E aí fez esse povo ficar com a mente louca, enlouquecida. Bem diante dos nossos olhos, só não enxerga quem não quer. Senhor Jesus, nós somos teus. E preste atenção olhando aqui para mim. Eu creio que o Brasil pode conhecer Jesus não para o fanatismo,
Eu creio que o Brasil pode conhecer Jesus não para os engajamentos políticos. Eu creio que o Brasil pode conhecer Jesus não para o enlouquecimento, para a produção de tormentos mentais na mente de pessoas que integram torcidas organizadas vândalas, perversas e golpistas. Eu creio que o Brasil pode conhecer a Jesus para que sirvamos uns aos outros, amemos uns aos outros, aprendamos uns com os outros e cresçamos para nos tornarmos um país de paz, um sinal de misericórdia, de boa vontade, de preservação ambiental, de cuidado com a natureza e de confraternização entre todos nós que dizemos que fazemos parte dessa mesma e única nação. Eu creio nisto, mas tem que haver conhecimento do Evangelho que você está aprendendo comigo aqui todos os dias. Do contrário, é só o uso do nome de Jesus, batizando a doutrina perversa dos fariseus, dos saduceus e as doutrinas ideológicas dos Herodes, fazendo a gente se tornar gente do ódio. Em nome de Jesus, fiquemos livres disso. Amém, amém e amém.